Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Estamos para mais uma live do Chave do Enem para todo o Brasil. E você, tá falando da onde? Coloca aqui no chat, já começa participando comigo, porque hoje é live de matemática. Muito bem, primeiro ano, preparadíssimos, antenados, porque hoje é aquela aula que nós vamos com um professor só do começo ao fim, porque é matemática, e matemática exige concentração, dedicação. Eu tenho certeza que você fez o simulado e mandou bem, hein? Tenho confiança em você, estou depositando todas as fichas em você. Então vem comigo, porque essa noite, então, nós vamos falar de matemática. E falou de matemática, primeiro ano, é professor Rubens com vocês. Rodou a vinheta! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Rubens aqui para mais uma aula, essa é a nossa segunda aula do ano, referente ao nosso Chave do Enem, o nosso querido Chave do Enem. Esse é um momento bem legal que você tem a oportunidade de entender algumas questões que foram passadas para vocês através desse simulado e a gente vai tirar algumas dúvidas através da resolução dessas questões. Então, respira, coloca teu material aí na tua mesa, no teu quarto, na tua casa, onde quer que você esteja. Prepara a pipoca, prepara uma água mineral para descansar e vamos nessa. Aperta teu cinto, vamos embora. O que é que a gente tem para hoje, professor? Hoje nós vamos falar de dois módulos. O primeiro deles é a função na lei, domínio, contradomínio e a representação gráfica. E vamos falar também sobre função inversa e tipos de função, que está lá no nosso querido módulo 4. Preparado? Se prepara aí, vamos logo para a primeira questão. Enem 2019, o que é que diz essa questão? Uma empresa tem diversos funcionários. Um deles é o gerente, que recebe R$1.000 por semana. Então presta atenção nisso aqui, o gerente ele vai receber 1.000 por semana. Os outros funcionários são diaristas, então eles recebem por dia. Cada um deles trabalham 2 dias por semana, recebendo R$80 por dia trabalhado. Então a diária de cada funcionário diarista vai ser R$80, sendo que eles trabalham apenas 2 dias. Vai grifando essas anotações aí no teu material, na tua apostila. Chamando de X a quantidade total de funcionários da empresa, a quantidade X a quantidade de funcionários da empresa, a quantidade Y em reais que esta empresa gasta semanalmente para seus funcionários é expressa por qual lei de formação, por qual função? Veja, a gente tem duas variáveis, uma dependente e a outra independente. Observe comigo que x ela não vai depender de outra variável para existir. Já o valor do y, ela depende estritamente do x. A quantia que vai ser gasta em reais depende necessariamente da quantidade de funcionários. Questão clássica de função do primeiro grau. Como é que a gente representa essa função, professor? Vamos anotar as nossas informações. Primeiro, gerente ganha R$1.000 por semana. Ok, até aí tudo bem. Diarista, 80 por dia. Como ele ganha apenas 2 dias, quanto é que vai gastar por semana para cada trabalhador diarista? 80 vezes 2, R$160. Então, cada trabalhador diarista vai gastar 160. Muito bem. X é a quantidade total de funcionários que tem nessa empresa, seja gerente ou diarista. X é o total. Então, Y vai ser o gasto semanal dessa empresa que a gente quer determinar a lei que rege essa função aqui da gente. Vamos pensar o seguinte, o gerente é apenas um. Então, vamos lembrar disso. A quantidade total de funcionários é X, só que já tem um gerente. Se eu quero saber quantos são os diaristas, o que é que eu faço? O total menos o gerente, X menos 1. Anota também essas informações. O que é que a gente segue agora, professor? Segue o seguinte, que Y vai ser R$1.000, ok? Que é fixo, mais 160 vezes x menos 1. Onde surgiu isso, professor? De que planeta saiu isso aqui? Esses R$1.000 são exatamente o que o gerente vai receber semanalmente. Então isso aqui é fixo, não se altera. Só tem apenas um gerente, ele vai permanecer sempre fixo. Só que esse 160 ele vai variar de acordo com a quantidade de diaristas. Só que quem é a quantidade de diaristas, pessoal? X menos 1. Que é a quantidade total de trabalhadores menos o gerente. Então a gente tem agora 160 vezes x menos 1, precisamos fazer a nossa regrinha da distributividade da multiplicação. Como é que fica isso?
R$ 1.000, que já é fixo, mais 16x menos 160. O que a gente chega nisso aqui? 1.000 menos 160 dá 840 mais 160x. Claro que vai ser a nossa letra D. D de Deus é bom. Beleza? Fechou? Uma questão bem tranquila para a gente começar, para não ter nenhum baque, nenhum suspense assim de imediato. É algo bem fácil, bem intuitivo, para que você possa desenvolver bem tranquilo essa parte aqui de função, tá? Representação de função, modelagem de trabalhos matemáticos relacionados à função, a gente vai trabalhar dessa forma. Nós vamos pensar dessa mesma lógica de resolução. Vamos para a segunda questão? Preparado? Só que antes da gente responder a segunda questão, quero que você coloque aí no chat para nós qual é a alternativa que você acha que é a resposta. O que é que você colocou lá no teu simulado? Digita aí para a gente ver, tá? Vou esperar 3 segundos. 1, 2, 3. Colocou? Vamos ver se você acertou? Vamos acompanhar a leitura. Enem 2016, questão número 2. Um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento dos seus recursos naturais, sobretudo os recursos hídricos. Ok, a gente sabe bem isso. O professor Tiago de Geografia bem sabe dessa parte aí. Existe uma demanda crescente por água e o risco de racionamento não pode ser descartado, sobre nenhuma hipótese. O nível de água de um reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado no gráfico. Aqui a gente tem o gráfico, tá? Suponha que essa tendência linear, e aí você vai grifar a palavra linear, observada no monitoramento se prolongue pelos próximos meses. Então, detalhe, esse gráfico ele vai ser de forma linear, será uma reta. E aí a gente tem uma grande característica aí, tá? Ela sempre vai ter uma característica única que nós vamos ver daqui a pouco na resolução. Então, aqui no gráfico a gente tem a porcentagem com relação à capacidade máxima. Então, a gente tem os números, os valores para o eixo vertical em porcentagem e para o eixo horizontal nós vamos ter os valores ali do mês, ok? Nas condições dadas, qual é o tempo mínimo? Presta atenção nisso aqui. Tempo mínimo após o 6º mês para que o reservatório atinja o nível 0 de sua capacidade. Atingir o nível 0 da capacidade é atingir 0%, ok? Só que observe que ele quer após o 6º mês. Se é após o 6º mês, é como se você estivesse fazendo um prolongamento dessa reta. Fechou? Observe que ali a gente só tem a indicação no mês 6. Então a gente quer depois disso, é um prolongamento dessa reta. E a mesma coisa também vai ser para a porcentagem. Se você quer que seja ter nível 0, é como se estivesse descendo lá embaixo. Então vamos pensar o seguinte, o que a gente pode pensar? O mês 6, ele é um ponto na reta da junção do 6 ali com o 10%. O que a gente vai garantir? A gente vai garantir que como é que comporta-se esse gráfico a cada variação de 10? É isso que a gente tem que analisar. Então se aqui o 6 parou no 10 e depois vai decair, o que acontece depois que eu decair mais 10%? Perfeito? Porque se eu estou no 10 e eu quero chegar no 0, eu vou decair 10. Perfeito? O que ocorre quando chegar lá no 0%? Quando a gente cair 10%? Vamos analisar o que acontece no gráfico a cada 10%. Então vamos pegar ali 30 até o 20, perfeito? Que é aquela linha verde que você pode ver na resolução. O que acontece? Ela vai topar no gráfico exatamente aqui, entre o mês 3 e 4. Mas pense o seguinte comigo, se a gente começar contando a partir daqui, observe que o mês é janeiro, fevereiro, um mês. Janeiro, fevereiro, um mês. Perfeito? Então temos ali um mês, depois fevereiro, março, vamos supor que seja esses meses, fevereiro e março, segundo mês, março, abril, terceiro mês. Então ele está no meio desses meses, 2,5. Então veja, para cair 10% no gráfico, ele precisou estar lá em 2,5. O que a gente entende disso? Como é uma reta, esse comportamento vai seguir para todo decaimento de 10%. Se a gente está no 10 e quer chegar no 0, vai cair 10, então também vai ser 2,5 meses. Professor, se fosse uma parábola, se fosse uma curva qualquer,
Poderia seguir essa analogia? Jamais. A única coisa que nos garante essa analogia é porque é uma reta, é linear. Essa tendência, ela é linear. Então, o comportamento sempre vai ocorrer igual para cada 10%. Fechou? Querido jovem Padawan, você marcou letra A? Se marcou, parabéns. Se não marcou, só lamento, mas na próxima você acerta. Vamos embora para mais uma? Questão número 3, Enem 2019. De antemão, já peço para você colocar aí, lá no chat aí para nós, qual foi a alternativa que você marcou. Será que você conseguiu acertar? Será que não? O que você achou dessa questão? Foi fácil? Foi difícil? Manda aí pra gente. A gente quer conhecer o que você está passando por aí. O que você passa, querido jovem? Diz aí pra nós. Vamos embora. Questão 3. Um grupo de 50 pessoas fez um orçamento inicial para organizar uma festa, que seria dividido entre elas em cotas iguais. Presta atenção nisso, cotas iguais, ok? Verificou-se ao final que para arcar com todas as despesas ainda faltava 510. Então, vamos com calma aí. E que 5 novas pessoas haviam ingressado nesse grupo. Perfeito? Então, depois de pagar tudo, ainda faltava 510. Aí, 5 novas pessoas entraram. No acerto foi decidido o seguinte, que a despesa total seria dividida em partes iguais pela agora 55 pessoas, não mais 50, como inicialmente, tá? Quem não havia ainda contribuído pagaria sua parte e cada uma das 50 pessoas do grupo inicial deveria contribuir com mais 7. Ou seja, se eu cheguei agora, eles dividiram lá entre as 50, mas eu cheguei depois, eu sou do grupo dos 5 que entraram, eu vou pagar minha parte igual, tá? Quem não havia contribuído vai pagar a sua parte, mas as pessoas que já tinham feito esse cálculo da divisão anteriormente, vai pagar R$ 7,00 a mais. Quantas pessoas já tinham feito isso? 50, ok? Lembra disso aí. De acordo com essas informações, qual foi o valor da cota calculada no acerto final para cada uma das 55 pessoas? Vamos pensar comigo o seguinte, vamos chamar de X a cota que cada participante vai pagar. E a gente viu que eles vão pagar de forma igualitária, tá? 510 faltava. Então pensa comigo o seguinte, nós lemos que as 50 pessoas que já tinham pagado, agora iam pagar mais 7. Então, é como se eu estivesse repetindo esses R$ 7,00 50 vezes, ok? É exatamente isso que está acontecendo. Então, 50 vezes 7. E eu vou somar com a cota dos 5 que entrou. Só que esses 5 que entraram, eles vão pagar justamente a cota normal, que é a cota X de participantes. Fechou? Se eu pego esses 50 vezes 7 e eu somo com os 5 que estão agora novos, pagando a cota que foi decidida igualitária, se eu somo isso aqui, me dá justamente o que estava faltando, que é o 510, porque é o complemento dele, tá? Fechou? Então o que a gente vai fazer agora? A gente recai numa simples e fácil equação do primeiro grau, ou função afim, como você queira chamar, se fosse uma função, né? Nesse caso é uma equação, a gente tem uma igualdade, uma relação entre membros, tá? Como é que a gente resolve? O primeiro passo é fazer 50 vezes 7, que a gente vai ficar, opa, um spoiler aqui, 350 mais 5x. Esse 350 está positivo, quando a gente subtrai dos membros, dos dois lados, ele vai passar negativo. Então 5x é igual a 510 menos 350, 5x é 160. Esse 5 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. 160 dividido por 5 é exatamente 32. Então, cada cota paga foi exatamente R$ 32,00, de modo igualitário para todos. Fechou? Você vai lá e marca de novo D de Deus. Deus é bom. Maravilha, pessoal. Legal até aqui, né? Questões legais, resolução tranquilaça, de boa, bem fácil, nada muito difícil. Dá para a gente pegar um time bem legal. Vamos fazer a quarta questão, mas antes, pausa para a água. Você que está em casa agora, eu quero que você pegue a tua água, respira um pouco, eu sei que às vezes cansa, muita resolução, muita ideia, faz uma massagem no teu ombro, descansa aí um pouquinho, respira, bebe a tua água, se prepara e vamos para a quarta questão. Quarta questão diz assim, ó. O saldo de contratações no mercado formal, no setor varejista da região metropolitana de São Paulo, registrou alta. É uma matéria, tá? É uma matéria de jornal que foi tirada da Folha UOL.
Aí ele continua. Comparando as contratações desse setor no mês de fevereiro com o mês de janeiro deste ano, houve um incremento, ou seja, houve um acréscimo de 4.300 vagas no setor, totalizando, ao final de fevereiro, 880.605 trabalhadores com carteira assinada. Está lá disponível no www.folhawall.com.br. Beleza? Aí o que é que a pergunta quer? Qual é o comando da questão, professor? Suponha que o incremento de trabalhadores no setor varejista seja sempre o mesmo nos 6 primeiros meses do ano. Presta atenção. Toda vez que você cair uma questão do Enem e tiver assim, ó, seja o incremento, seja a soma, seja o que cresceu, sempre o mesmo, significa dizer que esse cara é fixo, ok? Esse cara vai estar fixo. Ele é fixo ali. Tudo bem? Ele é fixo e ele vai multiplicar sempre o valor de x. Tá? Vamos lá comigo, de novo. Sempre os mesmos nos 6 primeiros meses. Então, nos 6 primeiros meses, nós vamos ter esse valor para o incremento. Fechou? Considerando-se que y e x representam, respectivamente, as quantidades de trabalhadores no setor varejista e os meses, então y é a quantidade de trabalhadores, x são os meses. Janeiro sendo o primeiro, fevereiro o segundo e assim por diante, a expressão algébrica que relaciona essas quantidades nesses meses serão de, é de. Como é que a gente vai pensar, professor? Qual é o raciocínio lógico para essa questão? Opa, vamos lá. Nós vamos pensar o seguinte, se houve um incremento, então é porque a gente está somando no final de janeiro. A gente está descobrindo quanto foi no final de janeiro, tá? Início de fevereiro me dá final de janeiro, beleza? Então quem vai ser esse final de janeiro, que é justamente o início de fevereiro? Tanto faz você pensar dessa forma. Serão os 880.605 menos o incremento. Se eu quero saber quanto era lá no início, é só tirar o que subiu, o que cresceu em fevereiro, tá? Quando a gente faz essa subtração, a gente chega num valor bem tranquilo de 876.305. Beleza, professor? E aí? O que a gente quer saber agora? Só que a gente quer saber quem será esse valor lá no começo de janeiro. Percebe? A gente pega o final de janeiro, é como se a gente estivesse pegando o início de fevereiro. Observe que os dados sempre é contado após finalizar o mês. Então, o final de janeiro ali é o início de fevereiro. Se eu quero saber agora quem é o final de dezembro, é só pegar o começo de janeiro. Que é quem? O resultado que a gente pegou em cima, menos o incremento. Ele falou que é constante esse incremento, tá? E aí como é que fica, professor? 876.305 menos o incremento, que é 4.300, resultando 872.005. Como é que fica, então, nossa querida lei de formação, professor? Vai ficar da seguinte forma. 4.300, ele está sempre fixo, multiplicando, variando de acordo com os meses, ok? Lembra que x é meses. E a gente vai ter aquele valor fixo de y, que é a quantidade de trabalhadores para o começo de janeiro, tá? 872.005 mais 4.300x. 4.300 é o valor pré-fixado, ele é o incremento pré-fixado e ele varia conforme o mês. Só pode ser qual letra, pessoal? Obviamente é a C, C de coração. Você está no coração de Cristo. Muito bem, maravilha. Questão legal, questão que não tem muita dificuldade. Era só pensar um pouquinho fora da curva e você conseguia fazer essa resolução bem rapidinho, tá? Nada muito diferente, nada muito longe daquilo que a gente já conhece. Pausa para mais uma água. Vamos para a questão de número 5. Vamos com tudo. Vamos lá. Enem 2016, uma cisterna de 6.000 litros foi esvaziada em um período de 3 horas. Ok. Na primeira hora foi utilizada apenas uma bomba. Presta atenção, vamos chamar de B1, ok? Vamos chamar essa primeira bomba aí de B1. Mas nas 2 horas seguintes, a fim de reduzir o tempo de esvaziamento, outra bomba foi ligada junto com a primeira. Então presta atenção.
no início só usávamos uma bomba. Depois, para poder desvaziar mais rápido, o cara colocou duas bombas ali, a B1 e a B2. O gráfico representa, formado por dois segmentos de reta, mostra o volume de água presente na cisterna, em função do tempo. Então a gente tem ali quanto foi gasto a vazão de acordo pelo tempo. Então embaixo você tem um período de tempo, em horas, e ali você tem o volume, tá? Qual é a vazão, litro por hora, da bomba que foi ligada no início da segunda hora? Resumindo, ele quer saber quem é a vazão. E essa vazão ela é dada por litro por hora. Toda vez que aparecer em matemática a palavrinha por, lembre-se, será uma divisão, é uma razão ali, tá? Então é como se eu estivesse pegando a quantidade de litros e dividindo pela quantidade de horas que foi gasta. Mas ele é bem específico, não é das duas bombas, é apenas da bomba que foi ligada no início da segunda hora. Ou seja, traduzindo para o português, a nossa querida e boa B2. Fechou? Vamos nessa, o que é que a gente pensa aí? Vamos analisar o que ocorre na B1 no primeiro trecho. Vamos chamar de primeiro trecho aquele ponto que liga de A até B, tá? Quem que vai ser essa diferença? Vamos pegar ali. Quanto de volume de litro vai ser gasto só naquele tempozinho ali, entre A até B? É os 6.000, menos os 500, tá? Que ali está 600 menos 500, perdão pessoal, aí foi erro. É 6.000 menos 500 litros, tá? A gente está pegando só o eixo ali vertical. 6.000 menos 500 vai nos dar 1.000. Essa é a diferença. E aí a gente vai pegar somente o que variou de tempo. Se eu estou saindo de A para B, observe que eu estou saindo agora no eixo horizontal, analisando apenas aquele eixo horizontal, eu estou saindo do 0 para 1. Do 0 para 1 só foi apenas uma hora. Então, 1.000 dividido por 1, claro que vai ser 1.000 litros por hora. Então, se a gente analisar somente o trecho 1, a bomba 1 nesse trecho 1, ele teve uma vazão de 1.000 litros por hora. Beleza, o que é que a gente conclui? A gente conclui que em 2 horas, que é o que ele quer saber, nessa parte, a gente vai ter uma vazão só da bomba 1 de 2.000 litros. Porque se em 1 hora ele gastou 1.000, em 2 ele vai gastar, obviamente, 2.000, tá? São grandezas diretamente proporcionais. Vamos lá. Opa, nosso passador travou. Não, voltou. Vamos analisar agora somente a B2. Professor, por que a gente analisou primeiro a B1? Porque se você observar, o trecho 2 ali, ele é a soma da B1 com a B2. Então eu tenho que analisar somente a B1, ver quanto ela faz em 2 horas. Depois eu analiso somente a B2, vejo quanto ela faz em 2 horas. E aí no final eu tiro o valor da B1 nessas 2 horas para descobrir quanto é que tem apenas na B2. Então veja só comigo o seguinte, ó. Quem vai ser somente a B2? A B2 será 500 ali no volume, menos 2.000, ok? 500 menos 2.000. Por que menos 2.000, professor? Lembre-se que quando a B1 começar a trabalhar, ela vai vazar 2.000 litros no trecho 2. Quando a B1 começar a trabalhar no trecho 2, ela vai ter vazado 2.000. Então eu preciso tirar esse vazamento que é da B1, só para analisar quem é a B2 sozinha. 500 menos 2.000 igual a 3.000. Da onde surgiu aquele 500, teacher? Fácil. Veja só, observe que o gráfico ele inicia ali no 500 e vai até o 0. Então do 500 até o 0, quanto é que ele gastou ali? Obviamente 500, né? Ele está trabalhando com os 500. Vamos embora. Então a gente já sabe que no trecho 2 ela andou apenas 3.000 litros, a B2. Quem que vai ser essa vazão? Vai ser 3.000 dividido por 2 horas. Por que 2 horas, professor? De 1 a 3, quantas horas a gente caminhou? Quantas horas se passaram? 2. Perfeitamente. Então a gente vai pegar os 3.000 litros dividido por 2 horas e vamos chegar em 1.500 litros por hora. Resposta C, C de Cristo. Cristo é bom demais. Fechou? Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido o comportamento aí das duas bombas, tanto da bomba 1 quanto da bomba 2, e ver que a gente precisava tirar a B1 daquela soma para verificar o comportamento só da B2, tá? Espero que você tenha compreendido bastante, é uma questão que não era muito difícil, mas tinha que saber fazer uns reajustes ali para poder encontrar o valor.
Muita gente pode ter caído na pegadinha de fazer o seguinte, vou pegar os 500 ali, já que é só o trecho 2, e vou dividir por 2 horas. Aí 500 dividido por 2, já sei, letra E, 2.500. Errou, jovem, porque você precisa tirar a B1 ali. Lembre-se que o trecho 2 é a soma de duas bombas. Então eu precisava tirar o trabalho da B1 antes para saber quanto era a B2 sozinha, tá? A questão queria saber apenas a B2. Muito bem, vamos para a questão de número 6 e a gente agora vai dar uma acelerada boa para a gente poder fazer uma coisa bem legal aqui agora, tá? Resolver as questões de modo que você entenda. Funesp 2018, em uma caixa há parafusos e pregos, no total de 20 unidades. Então, se eu pegar a quantidade de parafusos e somar com a quantidade de pregos, juntas me dão 20 unidades. Sabendo que há 4 parafusos a mais do que o número de pregos, então o número de parafusos dessa caixa é... Olha como é simples. Vamos chamar de x o número de pregos. E vamos chamar x mais 4 o número de parafusos. Pausa para a água. Por que x mais 4, professor? Se a gente chamar x o número de pregos, e a gente vai na questão e lê, sabendo que há 4 parafusos a mais do que o de pregos. X não era o número de pregos? Se tem 4 a mais, x mais 4 é o de parafusos. Beleza? Comprei o raciocínio? Como é que fica então, professor? Pensa só comigo. Ele diz que tem 20 unidades de pregos mais parafusos. Só que quem é pregos? X. Quem é os parafusos? Quem são os parafusos? X mais 4. A gente recai numa linda e bonita equação do primeiro grau, onde a gente tem x mais 4 igual a 20. Pregos mais parafusos igual a 20. X mais x, 2x mais 4 igual a 20. Só passar aquele 4 bonitinho para o outro lado. 2x vai ser igual a 16. X será igual a o nosso querido 8. E você marca de novo. Não marca a letra C. Por quê, professor? Porque a gente achou o valor do número de pregos. Lembre-se lá na nossa hipótese. A nossa hipótese era x igual ao número de pregos. E a pergunta quer saber somente de parafusos. Daí você vai fazer o quê? Você vai pegar o valor de pregos, que era 8, e vai somar 4, já que a questão nos informa que parafusos são 4 a mais. 8 mais 4, você marca 12 e vai de letra A. A de amor. Fechou? Beleza? A de amor, fruto do Espírito. Tranquilo, pessoal? Facinho, facinho, né? Vamos embora para mais uma questão, questão de número 7. Respira um pouco aí, dá uma descansada e a gente agora vai para quase na reta final. A gente só tem agora só mais algumas questões, então concentra-se, mantém aqui comigo, foca, dá uma respirada, pega aí uma caneta, pega um lápis, e aí tá dormindo, acorda. Se você tá no seu colega de quarto, dá um toque no ombro dele assim, ô brother, volta aqui, presta atenção aqui na aula. Vem cá, vamos nessa para mais uma questão. Fica aqui comigo, não sai daqui. Enem 2000, somente Enem, vamos só mais uma. Por muitos anos, o Brasil tem figurado no cenário mundial entre os maiores produtores e exportadores de soja. Entre os anos de 2010 e 2014, houve uma forte tendência de aumento da produtividade. Porém, um aspecto dificultou esse avanço: o alto custo do imposto ao produto associado ao baixo preço de venda do produto. É um texto bem grandão, né? Em média, um produto gastava R$ 1.200 por hectare plantado e vendia por 50 cada saca de 60 quilos. Anota essa informação aí. Ciente desses valores, um produtor pode, em certo ano, determinar uma relação de lucro, ok? Tudo bem. Que obteve em função da saca de 60 quilos vendidas. Então, o lucro vai estar em função das sacas vendidas. Só que cada saca vale 60, lembre disso, 60 quilos. Suponha que ele plantou 10 hectares de soja em uma propriedade, na qual colheu X sacas de 60 quilos em todas as sacas foram vendidas. Lá vem o comando da questão. O que é que ele quer propriamente dito? O que é que ele quer de fato? Qual é a expressão que determinou o lucro em função de X obtido por esse produto nesse ano? Acompanhe comigo, querido jovem. A gente sabe que lucro é venda menos custo ou receita menos custo. Tanto faz, tá? Então, para a gente determinar o lucro em função das vendas X ali, a gente precisa primeiro descobrir quem vai ser o custo. Fechou? Quem é que vai ser esse custo? Esse custo vai ser
os 1.200 que ele gasta em média por hectare plantado, vezes a quantidade de hectares que ele plantou. Quantos hectares que ele plantou? Exatamente 10. Então você vai pegar o quanto ele gasta com 1 e multiplicar por 10. 1.200 vezes 10 vai dar 12.000. Beleza, a gente já tem nosso custo. Quem vai ser agora a nossa receita ou a nossa venda? A nossa venda vai ser X sacas vezes 50, que cada saca de 60 quilos custa R$50. Se a gente não sabe a quantidade, a gente coloca ali nossa incógnita X. Para esse caso, como é uma função, a gente vai chamar de variável, ok? Tem duas diferenças. Quando é equação, chamamos de incógnita. Quando é função, a gente chama de variável. Fechou? Dado esse parâmetro, agora a gente vai lá para a função lucro para determinar. Tranquilo? Como é que fica isso aqui? L de x, ou lucro em função das sacas vendidas, será 50x menos 12.000. A gente partiu da fórmula que a gente já conhece, que é a fórmula de lucro. Lucro é receita menos custo, ou venda menos custo, como você queira chamar. Então a gente finaliza com essa linda expressão, com essa linda função. Agora a gente tem o lucro para cada valor de x. A gente vai ter um lucro diferente, tá? E aí a gente marca qual letra? Qual letra? Letra B, B de bola. Fechou? Beleza, querido jovem? Vamos para mais uma. Já tem um spoiler aqui. A 8ª questão. Dá uma respirada aí. Respira. Relaxa. Dá uma olhadinha agora nessa questão. E antes de você ficar aí esperando a resposta, eu quero que você coloque no chat o que é que você acha que vai ser, qual foi a resposta que você colocou lá no teu simulado. Beleza? Coloque aí para nós vermos qual é o seu feedback. Diz aí, o que é que você marcou lá? Essa questão foi fácil, foi difícil? O que é que você pensa sobre isso? Coloque aí pra gente. Vamos lá. Enem 2016. Para evitar uma epidemia, a Secretaria de Saúde de uma cidade detetizou todos os bairros, de modo a evitar a proliferação do mosquito da dengue. Sabe-se que o número F de infectados é dado pela função. Aí ele dá a função F de T. Menos 2T ao quadrado mais 2T, mais 120T, perdão. Em que T é a tal expressão é válida para os 60 primeiros dias da epidemia. Então essa função ela é válida somente para os 60 primeiros dias da epidemia. A Secretaria de Saúde decidiu que em uma segunda detetização deveria ser feita. Uma segunda detetização deveria ser feita no dia em que o número de infectados chegasse à marca de 1.600 pessoas. E a segunda detetização precisou acontecer, porque de fato chegou. A segunda detetização começou em qual dia? 11º, 20º, 29º, 30º ou 60º? Qual foi esse dia? A gente primeiro vai pensar o seguinte, a gente sabe que o F de T aqui, ele vai valer para nós 1.600. Por quê? Porque alcançou essa marca, tá? Se alcançasse essa marca, ia precisar. Então, como alcançou, já que houve a detetização, alcançou essa marca. Então, a função agora, ela chegou nesse valor, que era o limite para você chegar. Nós vamos igualar essa função. Só que quem é a função F de T? A própria questão nos dá. Ela é 2T ao quadrado mais 120T. Como alcançou e como foi preciso fazer uma detetização, então a gente pode igualar aquilo a 1.600 pessoas, porque ela falou assim, ó, quando chegar essa marca, você vai precisar detetizar. Desse modo, só igualar e chegar numa linda e bela equação do segundo grau. Olha que bonita. Linda, né? Vamos embora. Passando aquele 1.600 para o outro lado ali, subtraindo, na verdade, 1.600 dos dois lados dos membros, a gente fica com menos 2t ao quadrado mais 120t menos 1.600 igual a zero. Como é que a gente resolve, professor? Tem várias formas, soma em produto, fatoração, mas vamos fazer pela velha e conhecida forma de Bhaskara, tá? Que nem foi dele, na verdade, mas aí atribuído o nome a ele. Vamos embora. Quem vai ser o nosso A? Nosso termo A ali vai ser o menos 2, o termo B vai ser o 120 e o termo C, os 1.600. Tendo A, B e C, agora é só brincar. Quem é a fórmula de Bhaskara? X é igual a menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A. Delta é B ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes C. Aplicando o nosso delta ali, a gente vai ter 120 ao quadrado, menos 4 vezes menos 2, vezes menos 1.600.
Então, nós vamos ficar com 14.400 menos 12.800. Subtraindo isso aqui, nosso delta é igual a 1.600, curiosamente. Então, pega esse cara aí, pega esse delta bonitinho e apliquemos ali na nossa fórmula de x ali, de Bhaskara. O que é que vai ser? 120, que é o nosso b, vai ser igual a mais ou menos a raiz de 1.600. De 16.000, perdão. 1.600, isso mesmo. Dividido por menos 4. Por que menos 4? Porque é 2 vezes menos 2. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Fazendo as nossas contas, a gente vai ter um primeiro valor, que é menos 80 sobre menos 4, que é igual a 20, e um segundo valor, que é menos 60 dividido por menos 4. Professor, a gente tem dois valores. E agora? Qual que a gente marca aí? Presta atenção. Ela quer saber qual foi a segunda detetização. O que é que a gente conclui quando chega nessas duas soluções? A gente conclui que haverá, no 20º dia, vai chegar a marca de 1.600 e no 40º dia também. Então a gente vai ter 2 dias, 2 vezes, né, 2 dias que vai acontecer de novo esse número crescente, de 1.600. Só que ela quer a partir da segunda. Quem é a segunda? 20 ou 40? Só pode ser a 20ª, né? Então nesse caso você marca aí B de bola. Fechou? Tranquilo? Questão fácil, nada muito difícil, é só a gente pegar ali, fazer um reajuste algébrico e fazer as nossas continhas que a gente já conhece. Belezinha? Tranquilo? Vamos para a próxima? Tá comigo aí? Tá preparado? Vamos nessa. Dada a função f, que ela tem domínio em A e vai até B, então é uma função que vai de A a B, em que o domínio dela tem os valores, os elementos 0, 1 e 2, e B, o contradomínio, ele tem 2, 3, 6 e 8 como elementos do contradomínio. E a lei que rege essas duas funções é f de x igual a x ao quadrado mais 2. Aí ele fala, o que nós podemos afirmar sobre essa questão? Presta atenção comigo o seguinte, ó, todas as opções falam o seguinte, a função não é invertível. Então, de cara, a gente já tem que entender o seguinte, quando a função é invertível? A gente tem que entender isso. Depois eles usam ali, ó, pode observar nas opções, ele fala, é bijetora, é sobrejetora, é injetora. O que é isso? A gente precisa analisar se essa função aqui, de acordo com o domínio e o contradomínio, se ela de fato é invertível, se ela de fato é injetora, se ela de fato é sobrejetora ou se ela é bijetora, tá? Vamos fazer essas análises com calma. Primeira análise que a gente vai fazer é a seguinte, para que ela seja invertível, ela obrigatoriamente precisa ser injetora e sobrejetora. Fechou? Então, para que isso aconteça, ela tem que ser injetora e sobrejetora. Se você observa as alternativas, todas dizem que não é. Então, vamos verificar. Quando é que ela é injetora? Ela é injetora quando eu pego todos os elementos do domínio, aplico na função e eu tenho imagens diferentes para esse domínio, para esse elemento do domínio. Fechou? Vamos pegar o primeiro elemento do domínio ali. Lembrando que o domínio é A. 0 aplicado na lei de formação vai ficar 0 ao quadrado mais 2, que nos dá a imagem 2. Se a gente aplica o segundo elemento, que é 1, vamos ficar com 1 ao quadrado mais 2. 1 mais 2 nos dá a imagem 3. E o último elemento ali é o 2. 2 ao quadrado vai dar 4 mais 2, 6. De fato, todas as imagens são diferentes. Se eu pegar um elemento ali do domínio e aplico na função, me dá uma imagem diferente. Então, ok, ela é injetora, passou no primeiro passo. Vamos ver agora se ela é sobrejetora. Se ela for sobrejetora, ela é invertível, porque ela já é injetora, tá? Quando é que a função é sobrejetora? Ela vai ser sobrejetora quando todos os caras do contradomínio possuem uma imagem. Quando a gente aplica, ele é imagem da nossa função. Então, se você pegar um cara lá, um elemento do contradomínio, ele precisa ser obrigatoriamente uma imagem lá da função. Se eu tiver um cara lá que não for imagem da função, então essa função não pode ser sobrejetora, de forma mais clara, para a gente entender. Observe, quem são as imagens da função quando a gente aplica no domínio? 2, 3 e 6. Qual é o único elemento ali do conjunto B que não é imagem? O 8. Então, se a gente tem o 8 que não é imagem dessa função, então essa função não é sobrejetora. Logo, ela não é invertível, pois não é sobrejetora. Quais são as opções que a gente tem? Vamos ler.
A função é invertível, já não podemos ser essa, porque ela não é invertível. A função não é invertível, pois ela é injetora, ok, mas não é sobrejetora. Aqui a gente tem a resposta correta, letra B de bola. Ela não é invertível, porque ela é injetora, mas não é sobrejetora, tá? Beleza? Dúvidas, pessoal? Tranquila? Tranquilinho? Respira, levanta, faz uma massagem aí no teu ombro, relaxa. Pega um pouquinho do teu biscoito que está do lado aí, dá um tapa no seu amigo. Ô, concentra aqui, foca aqui. A gente agora vai para a última. E eu quero que você se concentre bastante nessa última questão, ok? Foca aqui comigo, que a gente vai resolver essa questão que é da Receita Federal Brasileira. É uma questão interessante e vai trazer para nós algumas coisinhas interessantes sobre função inversa, tá? Então fica aqui comigo. Vamos lá. Nossa última, hein? A saideira. A função bijetora dada por f de x igual x mais 1 sobre x menos 2 possui domínio no conjunto dos números reais. Ok, beleza, o domínio dela é os reais, exceto o número 2. Então, beleza, o domínio dela é todo e qualquer número real menos o 2. Tá? O 2 não pode ser. O conjunto imagem dessa f de x é o conjunto dos reais menos, exceto o número 1, que a gente vai chamar de R menos 1. Todos os caras dos reais, exceto o menos 1. Desse modo, diz que essa função é uma função de R menos 2 em R menos 1. Com isso, a função inversa de f é denotada por f menos 1. E é definida como? Como é que a gente define essa função? É sobre isso que a gente vai fazer. O primeiro passo é achar quem é a função inversa e depois a gente verificar quem vai ser o domínio. É bem fácil. Se a gente quer o domínio da função inversa, é só a gente pegar e trocar. Se o nosso domínio aqui na f é r menos 2, quem vai ser a imagem dessa função na f menos 1? Vai ser o próprio domínio, o próprio r menos 2. Se o valor da nossa imagem é r menos 1 na f, quem vai ser o domínio na f menos 1? O próprio r menos 1. Tá? Beleza? Então, na função inversa, ela vai ter o domínio r menos 1 e a imagem r menos 2. Mas quem é a lei de formação dessa função inversa? A gente vai pegar a primeira função original, a própria f de x é igual a x mais 1 sobre x menos 2. E para a gente fazer a inversa é bem simples. Você vai pegar e vai trocar as variáveis. Só isso. Onde tiver f de x, você vai colocar x. E onde tiver x, você vai colocar f menos 1. Só isso. Ou y, como alguns chamam, né? Y menos 1. Tanto faz. Só que o segredo é troca as variáveis, para você poder ficar mais fácil ali, fazer um reajuste tranquilo algébrico, tá bom? Então, como é que a gente fica? X é igual a f menos 1 mais 1, dividido por f menos 1, menos 1. A gente vai pegar aquela divisão de baixo ali, f menos 1 sobre 2, e vai passar para o primeiro membro multiplicando. Já que está dividindo, vai passar multiplicando. Observe que a gente fica com x vezes f menos 1 menos 2, igual ao que sobrou em cima, f menos 1 mais 1. Tá? Fazendo a distributividade ali do x, nós vamos ficar com x vezes f menos 1 menos 2x, igual a f menos 1 mais 1. Vamos juntar os termos semelhantes. Quem tem f menos 1 vai ficar com quem tem f menos 1. Quem não tem, fica lá sobrando de boa do outro lado. Tá? Então a gente vai pegar aquele f menos 1 que está no segundo membro e a gente vai trazer para ele lá para o primeiro membro. Se ele está somando, ele vai vir como? Exatamente, jovem Padawan. Ele vai vir negativo. Então vai ficar x f menos 1 menos f menos 1 igual x mais 1. Observe e note comigo o seguinte, que f menos 1 aparece em x e aparece ali. A gente pode colocar ele em evidência. Como é que a gente coloca em evidência, professor? Você coloca o f menos 1 para fora, multiplicando o x e o 1. Quando você faz o famoso chuveirinho aí, né? Quando você faz o chuveirinho, você volta para a equação de cima. Então a gente só está fazendo o processo inverso, tá? Muito tranquilo. A gente vai pegar esse valor aqui que ficou, x menos 1, observe que ele está multiplicando no primeiro membro, e a gente vai passar para o segundo membro. Se ele está multiplicando, vai passar dividindo. E a gente vai chegar na f menos 1, que é o que a gente quer, de forma isolada, tá? Então você vai lá, passando esse cara para o outro lado, fica tranquilo, f menos 1 igual 2x mais 1 dividido por x menos 1.
Essa é a nossa solução. Professor, não tem alternativa. Tem a solução, mas não tem alternativa. Houve um pequeno erro de escrita, tá? Mas aí observe que só existe uma resposta com essa função inversa, que é a letra C de Cristo, ok? Só tem apenas uma com x mais 1 dividido por x menos 1, tá? Então você marca lá, letra C. Houve um errozinho na hora da escrita, tudo bem? Pessoal, muito obrigado pela tua presença aqui. Agradeço demais você que ficou comigo até o final. Eu sei que foi um pouco pesado algumas questões, outras foram super tranquilas e super fáceis. E eu espero realmente que você, de fato, tenha conseguido acertar o maior número de questões, tá? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua vida. A gente se vê no próximo encontro. Até mais, tchau!